Olá, está começando o ES News Entrevista aqui na tela da Rede TV Espírito Santo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e hoje a gente começa já falando sobre saúde. Nosso convidado é o secretário de Estado da Saúde aqui do Espírito Santo, Miguel Duarte. Vamos falar um pouquinho sobre a realidade da saúde pública aqui no Espírito Santo. Já quero dar as boas-vindas para o secretário. Seja muito bem-vindo, viu, secretário? Uma alegria ter o senhor aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, muito feliz em poder falar de saúde e poder falar da saúde do Espírito Santo, que é uma das melhores do Brasil. É verdade, o Espírito Santo tem ganhado essa notoriedade ao longo dos anos e realmente uma gestão muito bem feita da saúde. Mas antes de falar um pouco da saúde, especificamente do Espírito Santo, secretário, eu quero falar um pouquinho da sua trajetória também, né? O senhor já tem uma trajetória longa, já esteve aqui no Espírito Santo, depois foi para Santa Catarina e agora retornou, não é isso? Sim, trabalhei aqui no Espírito Santo no Hospital Central, fui diretor do Hospital Central. Nesse período em que eu fiquei no Hospital Central, o hospital foi acreditado internacionalmente, recebeu um selo de AVC compatível com os melhores hospitais do Brasil, entre eles o Hospital Moinhos de Vento e o Hospital Sírio-Libanês. Então, nós enquadramos o AVC do Espírito Santo entre os melhores do mundo. Muito bacana. A minha trajetória também, fui diretor estadual do SAMU, na última oportunidade que eu estive em Santa Catarina. Sim. Eu já atuei em alguns hospitais de emergência grande, como no Rio de Janeiro, estive em outros estados, então eu costumo dizer que eu conheço praticamente o Brasil inteiro, com atuação em 8 estados em que eu tive residência e 18 estados em que eu atuei profissionalmente. Bacana. O senhor nasceu no Rio Grande do Sul? Nasci no Rio Grande do Sul, mas saí de lá em 2004 e de lá para cá tenho transitado aí Paraná, Tocantins, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo. Aí saí do Espírito Santo e agora voltei com muita felicidade, porque é um estado excelente para trabalhar. Bacana. Foi uma boa troca, não foi? Foi. O estado, além de oferecer condições de trabalho excelentes, tá, tem profissionais de alto nível, né? Até não citei, mas nós conseguimos no Hospital Central fazer a primeira residência de neurocirurgia do estado do Espírito Santo. Legal. Então nós vamos ter daqui a 4 anos neurocirurgiões formados pelo Espírito Santo, nessa trajetória que o Espírito Santo tem de formar profissionais de saúde de altíssimo gabarito. Bacana demais. Secretário, vamos falar um pouquinho também sobre as metas, né? O senhor assumiu, né, agora como secretário há poucos meses, né, já nesse novo mandato do governador Renato Casagrande, com a sua reeleição, e como o senhor falou, pegou um estado muito organizado na questão da saúde, né? Mas vamos falar um pouco também dessas metas. Quais são as metas de trabalho do senhor assim, à frente da pasta da saúde, que nós sabemos, é uma pasta com muitos desafios, né? Sim. Apesar de toda a organização, a saúde é sempre um desafio. Ela traz desafios constantes, mudanças de perfil, mudanças de problemas existenciais. Nós estamos vivenciando agora a questão da dengue, por exemplo, que é uma doença que nos últimos 2 anos não havia importunado os capixabas de maneira tão significativa que nem está agora, mas retornou com força, é uma epidemia. Sim. Então, os principais desafios que eu tenho é diminuir o tempo de espera por cirurgias eletivas. Sim. É bom até aproveitar a oportunidade para dizer que não se zera a fila de cirurgia eletiva, tá? A fila de cirurgia eletiva ela é constante, mas a gente consegue reduzir o tempo de espera. Então esse é um dos objetivos. Outro é dar acesso a consultas e exames, porque é bastante importante que a população consiga ser atendida num tempo considerado adequado para a sua patologia. Sim. E um terceiro desafio que nós temos é o desenvolvimento do norte do estado em termos de saúde pública. Ele tem distâncias assistenciais grandes que a gente vai tentar reduzir com a regionalização. Bacana demais. Secretário, a gente tem também um movimento que foi agora recente, que é a questão desse plano, né, estadual para recuperar a cobertura vacinal no estado. A gente, né, vivenciou aí ao longo dos últimos anos uma situação muito complexa com a questão da pandemia da Covid-19, né, inclusive com campanhas, a gente pode dizer assim, a nível talvez de Brasil, aí, de autoridades do Brasil contra a vacina, o que é lamentável, né, mas agora o próprio governo federal, né, inclusive em parceria com os estados, tem trabalhado essa situação para recuperar, porque tem muita gente ainda sem vacina. É um desafio também na saúde essa questão? É um grande desafio. Nossa meta de vacinação é de 95%. O Espírito Santo hoje tem 85% de cobertura vacinal, em média. É uma cobertura vacinal entre as melhores do Brasil, mas ainda aquém do objetivo, que é 95%.
Isso se deve muito pelo negacionismo, né, da Covid, que nós enfrentamos durante um tempo, e depois sobre a eficiência da vacina, que a gente teve fake news, várias formas de desvincular a efetividade, a eficiência da vacina em relação ao que alguns agentes propagavam. O nosso desafio agora, nós estamos com campanhas, essas campanhas para mostrar qual é a necessidade real da vacina, para a gente deixar de ter doenças que já estavam praticamente extintas no estado e no próprio no Brasil inteiro. Sim. E que retornaram, né? São doenças que tinham cobertura vacinal importante e quando a gente não atinge essa cobertura, a gente passa a conviver de novo com elas. Então nós temos um site que dá a orientação e mostra a cobertura dessa vacinação, que é o Vacina e Confia, e também campanhas publicitárias que nós estamos vinculando diariamente, mostrando a importância da vacina. Mas é um desafio. É um desafio, né, secretário? Hoje mesmo, antes de vir para a nossa entrevista, eu estava olhando alguns grupos do meu WhatsApp, recebendo algumas mensagens falsas nos grupos sobre a vacinação. Médico orientando a não tomar vacina. O que é surreal, está em 2023. Como o secretário falou, tantas doenças que foram erradicadas, né, exterminadas praticamente, controladas, vamos dizer assim, exterminadas não, controladas com a vacina, e ainda mensagens falsas tentando orientar pessoas a não se vacinarem. Inclusive contra a Covid. Agora a gente está com a campanha, da Bivalente, né? A procura ainda não está tão expressiva ainda, né, secretário? Não está expressiva. A gente tinha um objetivo nessa primeira etapa aí de vacinar aproximadamente 600 mil pessoas. Nós estamos com uma vacinação em torno de 70, 80 mil pessoas. Muito baixo. O que é bem abaixo do que foi projetado e com uma vacina de extrema importância que traz uma proteção mais contínua contra novas variantes da Covid-19, né? E que a gente poderia aproveitar a oportunidade para manter os níveis baixos de mortalidade e os níveis baixos de internação. A impressão que dá é que as pessoas se acomodaram um pouco, né? Uma pandemia um pouco mais controlada, é como se não tivesse mais chance de pegar e ter uma complicação. É muito importante a gente deixar claro que também que a vacina, ela não evita que você se contamine com a Covid, mas sim vai te dar sintomas mais leves e não vai deixar que isso fique mais grave e diminui também o risco de hospitalização, né, secretário? Sim, ela diminui a gravidade e, como a gente fala, o grande desafio é não hospitalizar, né? O hospital é uma porta que a gente tem pressão diária de assistência. Sim. Então, quanto mais eu puder tirar de forma preventiva pessoas de acesso ao hospital, a gente traz melhoria para a saúde da população inteira. Secretário, além dessa questão da Covid-19, da vacina bivalente, a gente pode citar que algumas outras doenças também, outras vacinas que o Estado está intensificando a vacinação para equilibrar e talvez recuperar, né, esse tempo perdido aí? Sim. A gente pode citar algumas como a tríplice viral, vacinas para hepatite, todas elas têm que recuperar os níveis de cobertura que se tinha antes da pandemia. Sim. E que eram eficientes e mostravam sua eficiência pela melhora da saúde da população. Com certeza. Secretário, vamos falar um pouquinho também de unidades básicas de saúde, né, as UBSs. O Estado também está com um projeto para a construção de mais de 100 UBS aqui no Estado, não é isso? Sim, são 110 unidades básicas de saúde, uma parceria, né, que o Estado tem feito com os municípios. O Estado financia 80% do custo dessa unidade básica de saúde e o que a gente consegue com isso é trazer uma porta de entrada mais fácil para a população. Então, normalmente o paciente do SUS, ele entra na sua primeira, salvo o momento de emergência, Sim. A sua entrada é através da UBS. Então, são 110 UBSs climatizadas, ambientadas, com um formato humanizado, melhorando as estruturas e a condição de acesso. E isso também facilita com que as equipes e as prefeituras consigam dar melhor condições de acesso ao cidadão. Isso é extremamente importante, né? Secretário, vamos falar também de uma novidade bem fresquinha, né? O Estado lançou nessa semana, né, autorizou, acho que foi a ordem de serviço, né, do hospital, novo hospital do câncer de Cachoeira Itapemirim, que logicamente vai atender toda aquela região do sul do estado. É mais um investimento pesado aí do governo para poder ajudar nessa questão do tratamento do câncer também no Espírito Santo, né? O investimento é um investimento importante, na faixa de 80 milhões de reais. Parte desse investimento foi feito com recursos de bancada, então os deputados também contribuindo
com a melhoria da saúde do Espírito Santo, é importante destacar isso. Sim. Mas o que a gente tem com esse hospital é justamente evitar deslocamentos. Então, o paciente que está no sul do estado e que estiver sofrendo com alguma doença oncológica, ele tem um acesso já na sua região. Outro ponto importante, o hospital hoje ele já atende oncologia, mas vai ampliar os leitos de oncologia, vai criar mais salas cirúrgicas e uma quantidade de leitos que pode atender com melhor brevidade e qualidade de forma humanizada a população. Você estava falando ainda do hospital, mas agora do hospital infantil aqui de Vila Velha, que é o IMABA, né? Teve mudança também lá para a questão do agendamento de consultas, né? Isso é algo que gerava um certo transtorno lá para as pessoas que frequentam. O Estado organizou isso com agendamento. Sim, nós tivemos, logo que eu assumi a pasta, algumas dificuldades e pais e mães que vieram agendar consultas. Sim. Reclamaram do formato de agendamento, o que a gente trabalhou para uma melhoria. Essa melhoria, ela, apesar da forma que a gente fez apenas no IMABA, ela deve se estender também para outras unidades hospitalares, tá? Sim. Mas o que a gente conseguiu é um agendamento com 5 postos de acionamento por telefone e a demanda inicial ela chegou a mais de 400 buscas de consulta por dia. Sim. E hoje já é estabilizada em torno de 100 consultas, 130 consultas dia. Certo. Sem o transtorno do paciente precisar se deslocar até o IMABA para fazer esse agendamento. Então, é uma melhoria importante em termos de comodidade. O que a gente precisa agora, está trabalhando, é para além de diminuir essa comodidade, aumentar a oferta de consultas para trazer maior brevidade na assistência desses pacientes. É extremamente importante, né, para essa população, especialmente a população infantil, né, o público infantil, que é o público-alvo do hospital. Secretário, vamos falar também de um assunto, o senhor citou já aqui na sua fala a questão da dengue, do controle da dengue. A gente está vivendo uma epidemia da dengue novamente. O senhor estava me trazendo, inclusive, alguns dados comparativos, assim, muito expressivos, né? No mesmo período do ano passado, o número foi infinitamente menor, não é? Sim. Ano passado nós tivemos em torno de 2.800 casos nesse período de janeiro a março. Hoje nós estamos com 70 mil casos de dengue. É muita coisa. Certo? É muita coisa. Isso tem trazido uma pressão assistencial, principalmente na pediatria. E vou aproveitar a oportunidade da gente estar falando para um grande público que a dengue, uma das situações mais importantes da dengue é a hidratação. Então, primeiro ponto, água. É hidratar o paciente, seja ele criança ou adulto. Segundo ponto, a gente pode, numa situação de desconforto, procura uma unidade de saúde e esse paciente também pode ser hidratado de outras formas. Mas o ponto principal é a hidratação simples, através da água. Uma coisa simples que pode salvar a vida. Outro ponto importante, que a população volte a fazer a limpeza dos seus quintais, tirar aqueles pontos com água parada, porque nós passamos 2 anos em que a dengue não foi relevante. Ela teve um número menor de casos, mas esse ano ela está importante, está agravando os pacientes. Nós tivemos mais de 1.000 pacientes graves nesse período. Sim. Então, a forma é a prevenção. Sem dúvida, né? O caminho que as pessoas têm aí, e como o secretário falou e deixou muito claro, o caminho muitas vezes está dentro da casa das pessoas, lá fazendo esse checklist diário, tirando a água parada, para que a gente possa, de fato, controlar novamente essa doença que é tão séria que leva à morte. Se eu não me engano, o secretário falou que são quase 20 pessoas. São 19 mortes 19 confirmadas. mortes. A gente está falando de morte por causa da dengue, uma doença causada por um mosquito, que pode ser controlado facilmente, caso as pessoas façam aí o dever de casa, vamos dizer assim. Exatamente. É isso. Secretário, infelizmente o tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito ao secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte, trazendo para a gente aqui um panorama da situação da saúde do Espírito Santo e também falando um pouco dessas metas, dos planos para essa nova missão, né, que ele acaba de assumir, que é a gestão da saúde pública aqui no Espírito Santo. Secretário, muito obrigado, viu? Eu que agradeço muito. Um grande abraço a todos. Obrigado, secretário. Bom, e o ES News Entrevista fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Lembrando que você pode ficar por dentro dessa entrevista na íntegra, acessando esflix.com.br. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.